Ô Celso, eu sempre Bom esqueço, dia, bom cara, como dia. é que tem acesso? Como é que tem acesso a essas aulas gravadas mesmo? Tem o YouTube, tá no YouTube do TMO, na verdade. E Mas como eu, é que eu te entra? mandei Entra o, o quê? eu te mandei o link, posso mandar de novo, tá no WhatsApp aí, se você olhar no. Mas eu posso mandar de novo. Eu mandei pra você um tempo atrás, eu te mando. Eu acabei não vendo e acabei esquecendo. Mas às vezes, Não, quando eu tá. preciso, eu lembro e falo, puta, não sei como é que pega isso. Então. Mas tá lá no YouTube, ele fica disponível publicamente, né? Ótimo. Bom, ô Celso, Acho acho que que já podemos podemos, começar, são né? 8 horas, exatamente. Eu queria rapidamente, antes de começar, falar um pouco. Essa aula hoje é da hemoterapia e como nós começamos agora com residentes novos, eu não tenho dúvida nenhuma que a importância dessa aula é fundamental. E a Karen tem uma aula de mobilização e coleta de célula-tronco que eu reputo como uma das melhores que eu já assisti. Não só pelo trabalho de montar essa aula, pelo vasto conhecimento e experiência que a doutora Karen tem. Então, eu tenho certeza que todos vão concordar. Essa aula é muito bem organizada do ponto de vista didático e com um conteúdo muito importante. Então, quero agradecer mais uma vez a Karen e acho que podemos começar então, né? Vamos lá, então? Bom, bom dia a todos, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen, eu faço parte do grupo da hemoterapia, com ênfase nas aféreses, tanto terapêutica como transfusional, e também participo do ambulatório de doenças linfoproliferativas, o ambulatório de linfomas. O tema dessa aula hoje vai ser esquemas de mobilização e coleta de célula-tronco hematopoética. Eu acho que, como o Dante falou, é importante, principalmente para os novos residentes, que vão ter contato no dia a dia, né, com esse tema. Então, é importante ter um embasamento teórico. Bom, ixi, estava passando, Celso, e agora não quer passar. Meu Deus. Agorinha passou, agora não sei por Deixa, quê. deixa o cursor em cima da tela, Karen, e tenta passar. Ah, tá. Bom, a gente sabe, né, que o transplante de célula-tronco é um Oi, procedimento. Tati. Está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, sim, Ah, estamos ouvindo bem. então, a gente sabe que o transplante de célula-tronco hematopoética é um procedimento ainda muito importante para as doenças hematológicas, principalmente as doenças neoplásicas, e de acordo com os dados do CIBMTR, ainda vem numa crescente tanto a curva dos transplantes alogênicos como os transplantes autólogos. E dentre as doenças hematológicas, aquelas que têm maior indicação de transplante autólogo, a gente tem aqui o mieloma múltiplo e os linfomas, tanto o linfoma não Hodgkin como o linfoma de Hodgkin. Em relação à fonte celular que a gente utiliza, a célula tronco periférica, ela foi sendo gradativamente substituída pela fonte da medula óssea. Teve uma época também que foi muito utilizado sangue de cordão umbilical e placentário, mas hoje a principal fonte, tanto nos transplantes alogênicos como nos transplantes autólogos, é o sangue periférico. E daí, para a gente obter essa célula, né, no sangue periférico, a gente tem que realizar algumas estratégias para aumentar o número dessa célula no sangue, uma vez que o nicho dela é na medula óssea. Então, a utilização de quimioterapia ou de agentes estimulantes da hematopoiese permitem que a gente aumente o número dessas células no sangue circulante. Para que a gente possa fazer o procedimento, exige uma série de organização e de logística para que a gente obtenha um sucesso. Então, a gente sempre vai se pautar que o procedimento seja feito com um método seguro e que seja eficaz. A previsibilidade é muito importante porque muitas vezes essa mobilização, se ela cai num dia de final de semana ou então num feriado, às vezes as equipes não estão prontas para fazer a coleta ou para fazer a criopreservação quando é necessária da célula. Então, essa previsibilidade é muito importante.
ter experiência na coleta para você coletar um material que garanta a pega medular rápida e sustentada e usar esquemas que são menos, que tenham menos toxicidade, principalmente para os pacientes. Outra coisa que a gente também almeja, né, quando mobiliza um paciente, é que você tem um baixo índice de falha de mobilização. E isso cada vez mais a gente vem alcançando com esses novos esquemas que estão disponíveis, reduzindo drasticamente o número de falhas. Em relação às equipes que trabalham com o procedimento, é importante que tenha uma maturidade, que tenha um conhecimento, que tenha uma sincronia com a equipe do TMO, para que elas atuem de forma sincrônica e, se possível, também escolher esquemas de mobilização que não são tão caros, tão onerosos, principalmente em se tratando de um hospital público como é o nosso. As primeiras evidências de mobilização, elas ocorreram lá no começo do século passado. Esse autor, Max Moe, em 1909, ele publicou, né, na revista da época que a célula tronco hematopoética, que ele chamou de hemocitoblastos, elas podiam, sob estímulo, estarem circulantes no sangue periférico, né? Após isso, houve um desenvolvimento bem importante da mobilização, chegando na metade depois da metade do século, alguns estudos em modelos animais, em humanos, sendo que culminou na década de 80 no primeiro transplante autólogo com a célula tronco hematopoética coletada por aférese. Isso foi muito importante, principalmente por quê? Porque nessa ocasião também houve o desenvolvimento dos fatores estimulantes de colônia que contribuíram de sobremaneira para que isso pudesse ser viável. E depois disso, foram aprovados novos mobilizadores, por exemplo, em 2008, foi aprovado nos Estados Unidos o Plerixafor, aqui no Brasil ele foi aprovado em 2010, e mais recentemente, ano passado, a gente tem um outro inibidor mais seletivo de CXCR4, que foi aprovado nos Estados Unidos, que é o Motixafortide. Como todo mundo sabe, a célula tronco-hematopoética é uma célula que tem capacidade de autorrenovação e diferenciação em progenitores mieloides, linfóides, dando origem às células maduras do sangue periférico. Ela tem vários marcadores celulares de superfície celular, e daí foi escolhido exatamente o antígeno CD34 para monitorar essa célula durante a mobilização e também para prever a sua eficácia no produto de aférese coletado. A célula tronco hematopoética, ela, em condições basais de não estímulo, ela tem uma porcentagem muito pequena no sangue periférico, é de 0,05%. Porém, na medula óssea, onde é o seu habitat natural, é em torno aí de 1,1%. Com os esquemas de mobilização, a gente consegue aumentar de forma substancial, né, essa quantidade de célula CD34 no sangue circulante, em torno de 15 a 100 vezes mais, e isso é o que proporcionou a coleta dessa célula por aférese, porque senão ficaria totalmente inviável a gente coletar um número tão pequeno de células, realizar inúmeros procedimentos e não chegar, né, a um número-alvo que é preconizado para que você tenha uma pega medular sustentada após o transplante. Até hoje, né, então, o número de células CD34, na prática, né, é o que define o início da coleta de aférese e determina a eficiência do produto coletado. A célula-tronco, ela está inserida ali no microambiente medular. O microambiente medular, ele é formado por uma matriz extracelular e celular. A matriz extracelular tem as proteínas adesivas e as proteínas estruturais, né, onde nós temos ali o colágeno, a elastina, a fibronectina e a laminina. E a matriz celular é formada por células mesenquimais, como osteoblastos, adipócitos, macrófagos, células reticulares, células endoteliais, que formam as células mesenquimais, e a célula tronco hematopoética. Então, o nicho da célula tronco é na medula óssea, e ela está fixada nesse nicho através
de receptores, né, que são as moléculas de adesão que sustentam a célula-tronco dentro do microambiente medular. Os principais receptores aí que fazem com que a célula fique aderida a esse local seria o CXCR4, cujo receptor é o SDF1, alguns chamam de CLCL12, CLXCL12, também o VL4, cujo receptor é o VCAM1, e o c-KIT, cujo receptor é o Stem Cell Factor. Quando você utiliza, né, os mecanismos de mobilização, você acaba quebrando essas ligações e liberando a célula-tronco do seu habitat natural para o sangue periférico. Então, em termos de estratégia de mobilização, a gente tem, né, aquela que que é muito utilizada e que é clássica, o uso do fator de crescimento, o GCSF. Nós temos também a possibilidade de usar quimioterapia associada ao GCSF, ou então a utilização de antagonistas, né, de moléculas de adesão, como o Plerixafor, que é o antagonista do CXCR4, associado ou não a GCSF ou a quimioterapia. O que vai mudar na mobilização quando a gente usa um determinado esquema ou outro? É simplesmente, né, que, por exemplo, quando você usa quimioterapia associada a GCSF, você vai demorar mais ou menos aí de 10 a 15 dias para mobilizar uma célula. Quando você usa a mobilização exclusiva com GCSF, você demora de 4 a 5 dias para ter essa célula mobilizada no sangue periférico. Porém, quando você utiliza esses novos mobilizadores, você tem essa mobilização de uma forma muito mais rápida, né? Então, por exemplo, de 6 a 9 horas, com o Plerixafor, você tem a célula mobilizada da medula para o sangue periférico. Então, viabilizou de uma forma, embora o Plerixafor ele é usado, na grande maioria das vezes, com GCSF, é, em alguns pacientes, tem estudos que ele foi usado de forma isolada, principalmente quando foi coletado para terapia gênica em pacientes com anemia falciforme, e ele mobilizou a célula até em menos tempo, em 6 horas, a célula estava presente num número bem adequado no sangue circulante. Mesmo assim, existe uma quantidade de pacientes que não mobilizam adequadamente, né? Quando a gente pensa nisso, assim, os pacientes com linfoma são aqueles que nós temos mais dificuldade de mobilizar. Em torno de 10 a 25%, mesmo com essas novas possibilidades, ainda não mobilizam adequadamente. O mieloma múltiplo, ele era uma patologia que no início, né, quando ele era tratado, como eu falando, prednisona, então o uso do agente alquilante, ele não favorecia a mobilização. Hoje, a gente consegue mobilizar de forma muito mais adequada. E os doadores, né, são pessoas saudáveis, então a taxa é bem baixa de falha de mobilização. Perante isso, o grupo italiano de transplante de medula óssea, em 2012, ele publicou alguns critérios, né, que designavam o que era um pobre mobilizador. Então, ele dividiu em duas categorias, pobre mobilizador provado e previsto, e ele considerou que aquele pobre mobilizador provado era aquele que tinha incapacidade de coletar, em 3 aféreses consecutivas, um número de células CD34 de 2 vezes 10 a sexta células por quilo, e que não tinha um pico de CD34 no sangue periférico maior ou igual a 20. E o previsto, ele colocou alguns critérios, né, que ele chamou de critérios maiores e critérios menores, para caracterizar o mal mobilizador previsto. Então, quando esse paciente ele tinha um critério maior, ou pelo menos 2 critérios menores, ele considerava como o pobre mobilizador previsto, que seria falta de... os critérios maiores eram 3, que seria uma falha prévia de mobilização, o uso de radioterapia extensa prévia e cursos completos de terapia com melfalano, fludarabina e lenalidomida, porque essas drogas realmente elas acabam lesando um pouco mais a célula-tronco e a gente tem mais dificuldade de mobilizar o paciente. E os critérios menores, aqueles pacientes com doença avançada que trataram com pelo menos 2 linhas de terapia citotóxica, pacientes com doença refratária, porque
eram submetidos a vários esquemas de tratamento. Quando havia um envolvimento extensivo da medula óssea durante a mobilização, os pacientes com celularidade na medula óssea inferior a 30% e idade acima de 65 anos. Porém, em 2017, o mesmo grupo ele aprimorou esse estudo, embora, na minha opinião, eu acho que eles deixaram um pouco mais complexo e, assim, difícil de aplicar, né? Eu acho que não pegou muita aplicação, mas eles fizeram um estudo retrospectivo com 1.318 pacientes com mieloma múltiplo e linfoma não Hodgkin, que foram mobilizados aí já na era do Plerixafor. Desses 1.318 pacientes, 180 não mobilizaram, então aí teve uma taxa de falha de mobilização de 13,7%. E diante disso, ele validou um score, né? Que é um score com várias variáveis, mas depois ele acaba simplificando esse score, onde ele, para cada variável, ele dá um número, né? Então, por exemplo, idade acima de 65 anos, uma pontuação de 0,5, diagnóstico de linfoma não Hodgkin, também uma pontuação de 0,5, se tem infiltração de medula óssea, 1 ponto, e assim por diante. E daí você, na somatória desse score, quanto maior o número, maior é o risco desse paciente não mobilizar adequadamente. Eu acho que a gente faz isso de forma mais intuitiva, né? É claro, considerando se o paciente é um paciente que já recebeu vários esquemas de quimioterapia, se ele tem uma medula, é, uma celularidade baixa, uma infiltração de medula óssea, radioterapia prévia, são coisas clássicas que a gente acaba utilizando e não assim tão categoricamente esse score que foi proposto. Dentre os esquemas de mobilização, o mais clássico aí, o GCSF, o que ele faz na medula óssea quando a gente mobiliza a célula? Inicialmente, ele gera uma expansão neutrofílica. Essa expansão neutrofílica, ela muda o gradiente na medula óssea. E daí, o que acontece? Ela libera algumas enzimas proteolíticas, como catepsina, elastina, que acabam clivando e inativando algumas moléculas de adesão, e diminuindo a expressão dos receptores dessas moléculas de adesão e liberando a célula-tronco da medula para o sangue periférico. E daí, então, ocorre a mobilização. A mobilização com GCSF é muito clássica e definida, onde você começa no D1, uma dose aí de 10 a 16 microgramas por quilo por dia. A coleta, ela é geralmente feita no D5, sendo que o pico, né, começa a ter uma elevação aí importante no D4. E após o D6, não é recomendado coletar, porque daí você já está na curva descendente. Quando comparado com a utilização do fator estimulante PEGlado, o PEG-filgrastim, os resultados, até numa meta-análise que saiu recentemente, há 2 anos atrás, né, que comparou o uso do GCSF com PEG-filgrastim na dose de 6, 12 e 18 miligramas, não houve diferença, né? A diferença é que a dose única, o PEG-filgrastim, mas você pode dosar o CD34 no D4, e se esse CD34 no D4 ele for inferior, para alguns 20 ou inferior a 10, você pode dar uma dose a mais de GCSF, né, convencional, na tentativa de estimular mais essa célula e não perder a mobilização. Aqui está a cinética, né, do GCSF, o GM. Então, é por que se usa o GCSF? Porque ele realmente ele tem uma melhor cinética de mobilização do que o GM. E aqui a curva mostrando, né, que o pico ali entre o quarto e o sexto dia, com o maior pico no quinto dia. Mesmo assim, né, com GCSF, os pacientes com mieloma múltiplo e linfoma não Hodgkin ainda tem uma taxa em torno de 20% que não mobiliza um número que seria um número mínimo aí de 2 vezes 10 a sexta célula CD34 para fazer o transplante em 2 sessões de aférese. E 30% dos pacientes com mieloma e 71% dos pacientes com linfoma não alcançam um número de 5, talvez que fosse um número ideal para o transplante, mobilizando só com GCSF. Nessa meta-análise, eles compararam, como eu falei, o G com o PEG e não houve inferioridade no uso de um ou de outro agente estimulante, tá?
Entre os eventos adversos, né, quando você usa G-CSF, o evento adverso mais frequente é a dor óssea, né? Depois, alguns eventos gastrointestinais. Muitas vezes havia aí um certo medo de esplenomegalia e ruptura esplênica, mas é uma coisa raríssima. Eu nunca, durante todo esse tempo que eu acompanho, né, paciente mobilizado, eu nunca vi. Então, é algo muito raro de acontecer. Em relação à quimiomobilização, é a mobilização que se baseia na quimioterapia associada ao G-CSF. Nesse protocolo de mobilização, você pode utilizar o protocolo da doença de base do paciente, principalmente isso é muito utilizado nos pacientes com linfoma, ou você pode utilizar os protocolos que a gente determina como autônomos, tá? Dentre esses protocolos autônomos, geralmente você usa monoterapia. A ciclofosfamida, ela teve, né, uma época assim áurea que ela foi muito utilizada. Inicialmente eram doses extremamente altas de ciclofosfamida, o que colocava em um risco de toxicidade maior para os pacientes. E com o tempo, a dose da ciclo ela foi baixando, né? Começou lá com 7 gramas por metro quadrado, hoje geralmente é 2 gramas por metro quadrado para você fazer a mobilização. E esquemas como etoposídeo, vinorelbine, que depois eu vou falar, que é o que a gente utiliza atualmente aqui no serviço, na grande maioria dos pacientes. O que é importante a gente deixar claro é que, assim, embora a quimiomobilização, ela produza um maior rendimento celular, então, quando você compara com o G-CSF, você vai ter um número maior de células CD34, você, né, está expondo o seu paciente a uma maior toxicidade, a um maior custo, porque tem risco de neutropenia febril, de internação, antibiótico terapia, e essa questão da previsibilidade também que é incômoda, né? É incômoda porque às vezes você não sabe se a equipe vai estar disponível para realizar o procedimento. E é uma coisa que eu sempre falo, é que, embora você consiga mobilizar maiores quantidades de células CD34 com o uso da quimiomobilização, aquele paciente que falha, que tem fatores de risco para falha, ele vai falhar tanto com a quimiomobilização como com o GCSF. A diferença é que com a quimiomobilização você consegue coletar geralmente quantidades maiores de CD34. Mas aquele que tem um fator muito ruim, né, de risco de pobre mobilização, ele provavelmente não vai conseguir mobilizar. Então, esse aqui é o artigo, né, que utiliza a vinorelbine associada ao G-CSF. Esse foi feito um trabalho com pacientes com mieloma, esse aqui é com mieloma, também tem um trabalho com pacientes com linfoma. Não há muitos trabalhos na literatura, mas é um esquema muito confortável de ser feito. É confortável porque ele é um esquema ambulatorial, ele é um esquema pouco tóxico e é um esquema efetivo e com previsão de coleta numa data certa. Então, esse estudo de mieloma, ele avaliou 2 braços, né, onde os pacientes recebiam no D1 vinorelbine na dose de 35 miligramas por metro quadrado, e no D4 era iniciado o GCSF, num braço, o GCSF em dose padrão, que era 5 microgramas por quilo, de 12 em 12 horas, então dava 10 microgramas por quilo. E no outro braço, que era o braço do estudo, era uma dose de 5 microgramas por quilo por dia, dose de 5, né, menor. E o que que eles observaram? Eles observaram que a eficácia com a dose reduzida de GCSF foi igual, né? Não houve uma diferença estatística. A taxa de sucesso nos 2 braços, né, nesse estudo, mas era um número pequeno de pacientes, 60, ela foi de 100%, e também não houve uma diferença estatística em relação ao número de células coletadas. O número de aféreses, tanto para o braço com dose reduzida e dose standard, foi de uma aférese, né? E a grande maioria dos pacientes conseguiram coletar a célula no D8, né? Então, isso é uma coisa muito boa, assim, para quem vai fazer mobilização, sabendo que você vai coletar no D8 para a maioria dos pacientes. Então, você consegue planejar para que caia durante a semana e que a gente não tenha problemas durante a coleta. E o número de células CD34, né, não teve significância estatística, né? Para o grupo com dose standard foi de 7,65 e para o grupo dose reduzida 6,28.
Esse mesmo estudo foi feito em pacientes com linfoma não Hodgkin, um número menor de pacientes, 45 pacientes, e entre esses pacientes, né, com linfoma não Hodgkin, 96% tiveram sucesso de mobilização. É claro que para linfoma é sempre um pouco mais difícil, a média de CD34 ela foi um pouco mais baixa, e desses pacientes, 62% conseguiram coletar a célula no D+8. Eles fizeram uma comparação com outros esquemas, como ciclofosfamida e poliquímio, como DAP, ICE, etc., porém um número muito pequeno de pacientes com esses outros esquemas, então acho que não dá para a gente comparar, mas no grupo que fez vinorelbine, a gente vê que 28 desses pacientes, de 43, eles conseguiram coletar o número de células suficiente em uma férise e 15 em duas. Somente 2 pacientes falharam. Então, é um esquema que dá para a gente utilizar com uma certa segurança. Outra coisa também que é interessante é que os pacientes, né, têm um intervalo entre o início da mobilização com o vinorelbine é de cerca de 8 dias. Para os outros esquemas, é um intervalo maior, de 14 e 15 dias. Também, uma coisa legal é que você usa menos fator de crescimento. Então, por exemplo, a média do uso de GCSF com vinorelbine foi de 5, variou de 5 a 8, sendo que com os outros esquemas você usa uma quantidade muito maior. Então, isso acaba também, né, encarecendo e prolongando o procedimento. Eu vou trazer alguns esquemas assim de mobilização, só para que vocês tenham conhecimento, tá? De uma forma assim mais rápida, porque senão a minha aula vai ficar muito longa e eu não vou conseguir passar. Aqui é um esquema de mieloma múltiplo, né? O que que mudou? O mieloma múltiplo hoje, ele tem um tratamento com novas drogas, né? Então, principalmente a incorporação da lenalidomida, né, que é uma droga que pode, eventualmente, se você usar por mais de 4 ciclos, comprometer a coleta. Então, tem vários estudos em mieloma múltiplo. Esse é um estudo retrospectivo de 398 pacientes, que foi conduzido entre 2017 e 2020, que comparou ciclofosfamida na dose de 4 gramas por metro quadrado mais GCSS versus GCSF. E também, nesses casos, você poderia usar o Plerixafor sob demanda se, no dia da coleta, o CD34 era inferior a 20, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Aquilo que eu falei lá no começo. Os pacientes que receberam ciclo mais G e só GCSF, a porcentagem que conseguiu coletar 2 vezes 10 a sexta por quilo de CD34 foi muito parecida. 95 no grupo da ciclo e 93,7 no grupo do GCSF. Porém, os pacientes que conseguiram coletar mais do que 4 vezes 10 a sexta eram aqueles pacientes que receberam quimioterapia, tá? Quando comparados ao que só recebeu o GCSF. E a falha de mobilização, ela foi praticamente igual. Ela foi de 5% no grupo que recebeu ciclo mais G e de 6,3% no grupo que recebeu o GCSF. Isso não foi clinicamente significante, mas os números são muito parecidos. E daí no gráfico aqui da esquerda, né, a gente vê que no grupo que recebeu a quimioterapia com ciclofosfamida conseguiu, né, coletar um número maior de células. Geralmente aí, se você olhar ali na parte rosa, eles coletaram mais do que 4 vezes 10 a sexta células. E o grupo que recebeu somente GCSF, ele conseguiu coletar um pouco menos, né, mas conseguiu coletar pelo menos 2. E em relação aos eventos adversos, né, nem é preciso falar que febre, neutropenia febril foi muito mais frequente no grupo que recebeu ciclofosfamida, infecção bacteriana, viral e fúngica também, visitas ao hospital também, e o número de hospitalização, né, que foi de 13,5% no grupo que recebeu ciclofosfamida. Esse aqui é um outro estudo que compara a baixa dose de ciclofosfamida versus dose intermediária e versus uso isolado de fator de crescimento. É um estudo retrospectivo também de pacientes com mieloma múltiplo, eram 422, que foram mobilizados em seis centros italianos. Então, 188 pacientes,
O que foi considerado baixa dose de ciclo foi 2 gramas por metro quadrado, a dose intermediária foi 3 gramas por metro quadrado, foram 163 pacientes, e 71 pacientes receberam apenas G-CSF, e o endpoint primário era eficácia e segurança. E daí, a mesma coisa, falha de mobilização. Nos 3 grupos, embora não tenha significância estatística, mas aqueles pacientes que coletaram menos do que 2 vezes 10 a sexta células CD34 por quilo, ou tiveram um pico de CD34 inferior a 20, foi praticamente igual, né? Um pouquinho a mais no GCSF, mas a coisa mínima, né? Agora, em relação ao produto coletado, quem recebeu químio coletou mais, né? A média de 58% dos pacientes que receberam ciclofosfamida em baixa dose conseguiram coletar mais do que 8, 60% que recebeu dose intermediária mais do que 8, e quem recebeu somente GCSF apenas 20%. E, obviamente, né, aqueles que receberam GCSF exclusivamente foram os pacientes que receberam mais Plerixafor sob demanda para tentar não perder a mobilização nessa primeira mobilização. Aqui, né, tem os gráficos do que foi coletado. Então, no grupo que recebeu baixa dose de ciclo, a média de CD34 no sangue periférico era de 77. No grupo que recebeu alta dose, 92, e que recebeu GCSF, 55. E no material de aférese, o grupo que recebeu baixa dose de ciclo de 9,1, alta dose de ciclo 9,7 e GCSF 5,6. Então, eu vejo assim que alta dose ou dose intermediária não tem superioridade em relação a uma dose mais baixa, né? E daí você expõe a menos toxicidade esse paciente. Esse aqui é um outro estudo com dose intermediária de citarabina associada a GCSF ou a GCSF exclusivamente. Também foi um estudo de fase 3, com 90 pacientes, onde foram randomizados para 2 braços, um que recebia era C, a dose intermediária era 400 miligramas por quilo, de 12 em 12 horas, nos dias 1 e 2, e o GCSF na dose de 5 microgramas a cada 12 horas, que iniciava no D mais 5, ou a mobilização estándar com GCSF. 44 pacientes foram no braço do ARAC, 46 no de GCSF, desses 46, 2 não mobilizaram, então ficou equivalente 44 e 44 pacientes nos 2 braços. E, obviamente, né, os pacientes que fizeram aí com a mobilização com ARAC em dose intermediária, eles tiveram um rendimento maior, né? Então, dá para ver tanto no gráfico da esquerda, no gráfico da direita, ele divide pelos dias de aférese, né? Então, no primeiro dia de aférese é o dia onde que é o que a gente vê na prática, né? Onde a gente coleta o maior número de células, e depois, quem fez essa dose intermediária de ARAC com GCSF conseguiu coletar no máximo em 2 aféreses. E quem fez só GCSF coletou menos, mas também conseguiu coletar e, eventualmente, precisou de uma terceira aférese. Então, quando a gente vê aqui os 2 grupos, 96% do braço com GCSF, o que equivale a 96% dos pacientes, conseguiram mobilizar, quando comparados a 100% no braço de ARAC dose intermediária mais GCSF. Porém, né, eu achei bem próximo. O pico de CD34 no grupo que recebeu ARAC em dose intermediária foi bem alto, né? O pico médio de 346 células, e variou de 11 a 1044, e o rendimento de célula também, quem recebeu só G, CSF foi de 5,9, e quem recebeu a IDA em dose intermediária 20,2. Esses dados, né, da mobilização com, não é IDA, é ARAC em dose intermediária, isso está naquele estudo de meta-análise, né, que mostra que realmente a mobilização com dose intermediária de ARAC em pacientes com mieloma múltiplo, ele dá um rendimento superior até ao uso do Plerixafor. Então, aí acaba confirmando o que aquele artigo relata. O dia da primeira férise com GCSF foi de 5,
e de dose intermediária de ARAC, 13 dias, variando aí de 12 a 15 dias. E aqui, por fim, falando de quimiomobilização, é só para trazer, porque hoje, né, no mieloma múltiplo, o daratumumab é uma medicação que é utilizada com muita frequência e tem os protocolos de dose com 4 drogas, né, como o Cassiopeia, que usa o DARA-VTD, ou então o Cefeus, que usa DARA-VRD, e mesmo os protocolos triplos, né, com DVD ou DRD. Se o daratumumab ele teria alguma implicação na mobilização. Esse aqui é um estudo que foi feito na Suécia, em 6 centros, de 2020 a 2021. E, assim, o que eles constataram é que, assim, o uso do daratumumab, ele não impede a mobilização, mas quando comparado àqueles pacientes que não utilizaram o daratumumab, o rendimento, ele é menor para aqueles que usaram, né? Então, por exemplo, aqui na Torre Azul, né, o número de células foi de 5,14 naqueles que usaram daratumumab versus 7,22 naqueles que não utilizaram. E no lado direito, em amarelo e verde, os pacientes que utilizaram mais plerixafor foram aqueles que utilizaram tratamento com daratumumab. Então, assim, resumindo, em relação à quimiomobilização, as desvantagens são mais pertinentes ao fato de você ter mais complicações infecciosas, citopenias, necessidade transfusional, né, às vezes de transfusão de plaquetas, e a neutropenia febril, necessitando de hospitalização, e muitas vezes da administração de antibiótico, e às vezes até invalidando o procedimento, quando o paciente está infectado. E outra desvantagem que eu também pontuo é que a gente não consegue, a gente consegue de uma forma mais ou menos, vamos dizer assim, né? Mas a gente não tem aquela previsão exata de quando realmente a gente vai fazer a coleta, né? Então tem lá o número entre 12, 14, 12, 15, mas não é tão previsível como o uso do GCSF, por exemplo. Aqui só para falar do Plerixafor, né? Então, ele é um antagonista do CXCR4, que é uma molécula de adesão que prende a célula-tronco ao microambiente medular. E quando você usa um antagonista, você acaba liberando essa célula para o sangue periférico. Então, ela foi aprovada no Brasil. O problema dessa medicação é que ela é muito cara, né? Então, a maioria dos serviços públicos não tem possibilidade de utilizar a droga. Mas a mobilização, geralmente com essa droga, ela é de uma forma preemptiva, onde você faz um esquema de mobilização utilizando o GCSF na dose habitual, 10 microgramas por quilo, e no D4 você dosa o CD34. Se o CD34 aí vai variar de local para local. Muitos locais utilizam 20 para você fazer o Plerixafor, 20 ou inferior a 20, e outros locais, né, são mais econômicos e utilizam o corte de 10 células de CD34 para você utilizar o Plerixafor. Geralmente, uma ampola de Plerixafor ela é suficiente para mobilizar o paciente bem, né? Às vezes duas, mas você pode usar até 4 dias, tá? Foram feitos 2 estudos pivotais, eu vou passar um pouquinho rápido. Um foi em linfoma não Hodgkin, outro em mieloma, em linfoma não Hodgkin, outro em mieloma múltiplo. Comparando, né, o uso do Plerixafor associado ao GCSF ou o uso isolado do GCSF. Foram 298 pacientes, a idade variou de 18 a 78 anos. E, obviamente, no grupo com o Mozobil, né, que é o Plerixafor, o número de células no sangue periférico de células CD34 foi de 36 quando comparado ao placebo de 13 células. Em relação à efetividade da coleta, né, na aférese, a gente pode ver que esses pacientes, eles conseguiram coletar um número bem maior de células quando o Plerixafor foi adicionado ao esquema de mobilização. O mesmo aconteceu também, um outro estudo que foi o estudo pivotal em mieloma múltiplo. Nesse caso foram 302 pacientes, a idade variou de 18 a 78 anos, e os braços também foram bem equilibrados, 148 no braço com GCSF Mozobil
e 154 no braço placebo. E daí, assim, quem recebeu o Plerixafor mobilizou bem mais, né, células CD34, 109, comparado ao grupo placebo. Isso, né, é diretamente proporcional e se refletiu nas coletas. Então, quem recebeu o Plerixafor conseguiu coletar, né, o alvo preconizado, que era de 6 vezes 10 a sexta células por quilo, na primeira férise, né? Então, quando comparado ao placebo, que foi uma porcentagem bem menor. Então, hoje, por conta desse medicamento ser extremamente caro, eu acho que a maioria usa esse algoritmo pré-emptivo, de você usar o GCSF, você dosar a célula CD34 no sangue periférico no quarto dia de GCSF. Se ela tiver inferior a 10, para muitos outros, para inferior a 20, você faz então o uso pré-emptivo do Plerixafor na noite do quarto dia, porque você tem que coletar a célula aí num período até de 11 horas após a administração do Plerixafor no dia seguinte. E hoje, né, a gente tem uma molécula mais moderna que foi aprovada ano passado nos Estados Unidos, que é o Motixafortide. Ele é um antagonista do CXCR4, porém ele é mais seletivo que o Plerixafor, e ele tem uma alta afinidade, né, pela molécula do CXCR4, e ele tem longa duração, diferente do Plerixafor, que ele é de curta duração. Então, ele consegue, né, manter esse estado de imobilização até 48 horas. Então, tem uma atividade clínica prolongada, e isso, né, faz uma diferença. Esse medicamento, ele foi aprovado num trial, aí, o Gênesis Trial. Ele é um estudo de fase 3, duplo cego, para avaliar a superioridade. Só que ele foi comparado só com GCSF placebo, né? Não foi comparado ao Plerixafor, infelizmente. E o desfecho, né, primário era a porcentagem de pacientes que coletavam mais do que 6 vezes 10 a sexta células CD34 em duas aféreses, e o desfecho secundário era atingir esse mesmo objetivo com uma aférese. Então, os pacientes foram randomizados, eram 162 pacientes. Depois da exclusão, ficaram 122, sendo que no braço do que recebeu Motixafortide e GCSF eram 80, e que recebeu placebo e GCSF 42. Desses, né, a maioria quase todos fizeram coleta por aférese, e, e assim, o resultado com a adição do Motixafortide, ela foi superior. E ela segue, né, o mesmo ritmo aí do Plerixafor, com a introdução do Motixafortide no D4. Aqui não foi de acordo com o número de células CD34, né? Foi o uso mesmo regular da droga no D4 e a coleta no D5 e no D6, se necessário. E aqui a gente vê os resultados, né? Então, na curva da esquerda, a gente tem a contagem do CD34 no sangue periférico, que foi bem superior, no D5, naquele grupo que recebeu Motixafortide GCSF, comparado ao placebo. E também no produto de aférese, que é a curva, a linha verde, né, que expressa aí o grupo com Motixafortide GCSF, e a linha azul a que recebeu o placebo com GCSF. Esse estudo também foi muito interessante porque eles também estudaram a heterogeneidade da célula tronco hematopoética que foi mobilizada. Então, eles fizeram sequenciamento de RNA e eles encontraram 20 subtipos de células hematopoéticas, né? E o que eles encontraram, embora isso tenha sido feito com um número pequeno de pacientes e somente num único local, né? Porque o estudo era um estudo multicêntrico, mas somente em Washington, né? Onde eles fizeram esse sequenciamento, encontraram esses 20 subtipos diferentes, e eles encontraram que a mobilização com Motixafortide, ela mobilizava célula tronco hematopoética a mais primitiva. Então, eles categorizaram, por exemplo, aqui, não dá para ver talvez muito bem, mas vários tipos de célula tronco hematopoética, né? Então, a mais primitiva ali, que está em laranja, número 1, era a célula que
com essa mobilização, com esse mobilizador, conseguiu mobilizar mais, a célula mais primitiva. Em relação às reações adversas, são bem toleráveis. Reação grau 3 ocorreu em 27,5% dos pacientes. Algumas reações sistêmicas têm que se atentar à reação alérgica, principalmente, mas principalmente, às vezes, é recomendado o uso de anti-histamínico antes da aplicação do medicamento. Bom, então em relação à mobilização, eu acho que eu passei para vocês, né, a mobilização com GCSF, quimiomobilização e esses novos mobilizadores. E agora está faltando pouco tempo, eu vou passar rapidamente aqui sobre a coleta, porque é muita coisa falar de mobilização e coleta numa mesma aula. Mas só para dar uma noção, a coleta da célula-tronco ela é feita por leucaférese, né? E essa coleta ela é iniciada quando o CD34 no sangue periférico ele está em torno de 10, no mínimo, 10 ou mais que isso. E a férise, ela se propõe a ter um excelente rendimento, a gente prioriza o menor número de aféreses para coletar o número desejado de células CD34 com quase nenhum efeito adverso, né? E coletar uma célula de boa qualidade. A, a, a coleta, ela é diretamente proporcional, né? A eficiência da coleta, ela é diretamente proporcional ao número de células CD34 no sangue periférico. Então, quanto maior o número de células no sangue periférico, maior vai ser a coleta do produto de aférese. A Féris, ela usa um separador celular, tá? Eu não vou colocar aqui para a gente não fazer propaganda de equipamento, mas geralmente a coleta é feita com equipamentos que utilizam fluxo contínuo, é, onde você, ao mesmo tempo que está extraindo, está devolvendo o sangue para o paciente ou para o doador, né? A separação da célula é feita por centrifugação, então o gradiente de densidade, o que é mais pesado, fica embaixo, né? Que são as hemácias, e assim por diante. O objetivo é você coletar a camada mononuclear, então tem ali um gradiente de separação, né? Que é utilizado para cada vez que o sangue do paciente passa no equipamento para retirar a célula desejada. Geralmente a gente utiliza um volume de extração aí, um fluxo de extração de 60 a 100 ml por minuto. Então, o paciente ou o doador, ele precisa ter um acesso venoso adequado, né, para ter esse fluxo. E as agulhas, elas são agulhas com um diâmetro mais grosso, de 16, 17 gauges. A gente utiliza um anticoagulante, né? Porque o paciente vai ter aí uma circulação extracorpórea, então, para não coagular o sangue no circuito, a gente utiliza o anticoagulante. Na aférese, o anticoagulante que é universalmente utilizado é o citrato, mas para alguns pacientes, em especial aqueles com problema hepático ou crianças crianças muito pequenas, né? Que não têm uma maturidade hepática, daí também você pode associar a heparina. Geralmente o tempo vai depender da volemia que você vai processar, de quantas volemias, mas dura em torno de 3 a 6 horas. E o produto final coletado, ele vem aí com mais ou menos 200 ml, com pouca contaminação de hemácia, dependendo da máquina, mas geralmente aí não passa de 20 ml. Antes de você coletar a férise, é interessante que seja feito um hemograma, claro, você tem que ter o CD34 prévio, um coagulograma, eletrólitos e sorologias, né? Isso é mandatório ser feito antes. De bom tom que as anormalidades eletrolíticas sejam corrigidas, porque como você usa o citrato, além de ser um quelante do cálcio, e por você processar muitas volemias, você vai ter uma hipocalcemia, ele também pode ter uma queda do magnésio e do potássio. O CD34, como a gente já falou, tem que ter aí pelo menos 10 para você iniciar uma coleta, para você coletar o número mínimo de células CD34. E às vezes a transfusão de concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas deve ser considerada, né? Tem pacientes que estão muito plaquetopênicos, mas a gente sabe que durante a coleta há uma perda de 30 a 40% das plaquetas. Então, muitas vezes não é interessante você fazer a transfusão antes, e sim fazer depois da coleta, porque você vai acabar perdendo essa plaqueta transfundida durante o procedimento.
Então, às vezes é melhor reservar para após a férise. O acesso para doador, a gente prioriza o acesso periférico, claro que a gente não vai expor o doador a um acesso central, né? Só quando, infelizmente, às vezes não é possível, mas vamos evitar iatrogenias, principalmente. O acesso central, se for passado via ultrassom, é muito melhor, é recomendável para evitar acidentes. E o catéter, ele tem que ser um catéter rígido, tipo Schuyler, Marrucar, porque senão ele colaba durante o procedimento e o procedimento acaba não sendo contínuo e isso acaba gerando um procedimento de má qualidade. Eu gosto muito de fazer com catéter porque a gente tem, tanto o paciente como quem coleta, tem uma qualidade, né, do fluxo, então o fluxo fica constante, tem uma comodidade para o paciente e uma estabilidade do fluxo. As complicações graves, se você tem aí uma boa equipe, né, na passagem de catéter, elas são baixas. São essas, né, desvantagens, mas que são muito evitáveis. Outra coisa que a gente tem que se atentar é de acordo com o equipamento, cada um tem uma volemia extracorpórea diferente, tá? Os equipamentos mais antigos, né? Por exemplo, um equipamento que a gente tinha antigamente, que era a Kobe Spectra, ótimo equipamento, mas que os kits foram descontinuados há mais de 2 anos. Ele tinha um volume extracorpóreo de 285 ml, e era um volume muito grande, principalmente para pacientes de baixo peso, crianças abaixo de 25 quilos, porque esse volume extracorpóreo ele não pode ultrapassar 15% da volemia sanguínea total do paciente. E daí, quando acontece isso, a gente tem algumas técnicas de evitar, né, que haja um problema de hemodinâmico para esse paciente, fazendo prime com sangue, ou então utilizando uma bolsa de sangue como se fosse a via de acesso do paciente e depois ligando no paciente no primeiro retorno, né? Isso evita esses eventos. A leucaférese, ela é considerada tradicional quando a gente processa até 3 volemias sanguíneas totais de um determinado indivíduo. Ela é de grande volume quando a gente processa mais do que 3 até 5 volemias sanguíneas totais. E ela é de muito grande volume quando a gente processa mais do que 5 volemias sanguíneas totais, tá? O que que acontece? Isso é bom quando você tem um CD34 baixo e quando você não quer fazer muitas aféreses, né? Principalmente para aqueles pobres mobilizadores. Porém, isso prolonga o tempo de coleta. Nesses casos, a necessidade de um catéter central é mandatória, porque não dá para o paciente ficar lá 8 horas, né, com o braço esticado. Você vai ter mais riscos relacionados ao anticoagulante, distúrbios eletrolíticos e queda de plaquetas um pouco mais acentuada, mas é possível fazer. A gente aqui sempre faz a coleta de grande volume. A não ser que o CD34 esteja exageradamente alto no sangue periférico, a gente sempre processa mais do que 3 volemias. A nossa média aí é de 5 volemias, né? Variando de 4 a 6. Existe uma fórmula, né, que você pode, que chama fórmula de Pirelli. Essa fórmula, ela, de acordo com o CD34 no sangue periférico, você pode prever a quantidade de células que você vai coletar, né? Essa fórmula, ela foi validada, inclusive um hospital, o Albert Einstein, foram 5 centros, né? E o Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, ele participou dessa validação, onde você usa o número de células CD34 no sangue periférico, você multiplica por 0,4. O que que é esse 0,4? A eficiência da coleta. É a quantidade de células CD34 que a máquina absorve em cada passagem, em cada fluxo de sangue que passa pela máquina, e isso é dependente de cada serviço e do equipamento que você utiliza. Então, por exemplo, aquela máquina antiga da Spectra Kobe, a eficiência de coleta dela era de 0,4 de 0,45%. Isso você pode obter através de você faz 100 coletas, né? E você faz uma média aí de qual é a sua eficiência, né? Para você ter bem exato, ou você pode usar esse número genérico para cada equipamento. E daí você consegue meio que prever, né, o quanto que você vai coletar. Embora isso, hoje, por exemplo, o equipamento que nós temos, ele tem essa fórmula inserida no software do equipamento. Então, você coloca lá o número de células CD34, o quanto que você vai processar, e ele te fala o quanto que você vai coletar. Embora
muitas vezes isso não é tão fidedigno, tá? A gente às vezes não tem o que a máquina nos diz com aquilo que a gente coleta, mas dá para fazer uma estimativa. Em relação à anticoagulação, a anticoagulação é baseada principalmente no citrato, mas você pode fazer a combinação de ambos, né? Como eu falei, pacientes que têm problemas hepáticos vão ter uma toxicidade maior com o citrato. Então, a gente, nesses casos, pode fazer uma associação de heparina com o citrato e aumentar essa relação, né? Porque quando você usa só o citrato, para cada 12 ml de sangue, você usa 1 ml de citrato que passa no equipamento. E isso é bem tolerado pelos pacientes, né? Começa a não ser tão tolerado quando você processa mais de 3 volemias, que daí é mandatório a reposição de cálcio é, de uso profilático, tá? Por que isso? Porque o citrato ele é um quelante do cálcio, então ele vai diminuir o cálcio ionizável e você vai apresentar, né, com o uso desse anticoagulante, uma hipocalcemia. As estratégias de reposição de cálcio pode ser, a gente faz aqui, né, nas aféreses de grande volume, de forma profilática, para evitar que o paciente tenha algum tipo de reação, mas pode ser feita também de forma terapêutica, né, assim que o paciente apresentar algum desconforto ou te falar de algum evento adverso que ele está apresentando. E daí, dos eventos adversos com o citrato, ele pode ser de forma leve. Geralmente, a forma leve, ele apresenta uma parestesia na região perioral de extremidades, começa a tossir, ter rubores e tontura. De forma moderada, aí essa parestesia, ela já pode, então, acometer as mãos, os pés, o tórax, apresentar sintomas gastrointestinais, até diarreia, né? Pode apresentar. E daí começa a apresentar uma hipotensão. O que que você pode fazer nesse momento? Fazer aumentar a reposição de cálcio, se não está recebendo, e diminuir o fluxo de aspiração, né? Quando você diminui o fluxo, você também melhora esses sintomas. Né? Então, se estava com um fluxo, por exemplo, de 80, você diminui para 60, para dar um pouco mais de conforto ao paciente. E a gente sempre vai ter que evitar, né, um efeito mais grave, que no caso seria arritmia cardíaca, tetania, uma hipotensão severa, podendo levar até a morte. Nesses casos, tem que parar o procedimento imediatamente, fazer a reposição, de cálcio, monitorar o paciente e dar seguimento, à melhora clínica dele e parar o procedimento. Bom, de conclusão, então, agora eu terminei a minha apresentação. E só para a gente deixar, né, algumas dicas, que a presença de fatores de risco para uma pobre mobilização deve ser sempre investigada, porque isso pode impactar no regime de mobilização mais adequado para aquele determinado paciente. Então, é interessante que você avalie, né, se esse paciente tem muitos fatores de risco para uma pobre mobilização. Isso é mandatório, que a contagem por imunofenotipagem da célula CD34 no sangue periférico, ela deve ser realizada antes das coletas, né? Para que a gente tenha, para que a gente saiba se esse paciente mobilizou corretamente, para que a gente possa saber também o quanto que a gente vai processar, né, de volume durante a férise, que é o guia que norteia o número de volemias e a efetividade da coleta. A gente sabe que ainda hoje o GCSF sozinho, né, ou em combinação com quimioterapia, ainda é a abordagem mais comum para mobilizar a célula tronco hematopoética, porque esses novos mobilizadores às vezes não têm tanta disponibilidade por conta do custo. Quando você tem uma pobre mobilização, menos de 2 vezes 10 a sexta células por quilo em 2 aféreses consecutivas, ou então, quando você não mobiliza com mais do que 4 aféreses, você pode ou usar o Plerixafor, né, para tentar não perder aquela mobilização, ou então programar uma remobilização. A remobilização, ela deve ser programada com intervalo de no mínimo 2 semanas após a última mobilização, e se foi quimiomobilização, a literatura recomenda que seja pelo menos de 3 semanas, tá? Algumas estratégias que você pode tentar, né, na remobilização, que seria aumentar a dose do GCSF, tentar um esquema de remobilização com químio mais GCSF, se você usou uma droga, você pode mudar. Você pode até usar o mesmo esquema, mas a chance de falha é muito grande.
o que seria mais, né, aceitável e correto seria o uso do Plerixafor, ou mesmo naqueles pacientes que não conseguem coletar medula óssea. É recomendado, hoje se recomenda a recomendação de você usar o Plerixafor naqueles pacientes que não mobilizam com GCSF, quando o CD34 no quarto e quinto dia é inferior a 10, se você pode usar, né, é aconselhável. É, e, por exemplo, o paciente mobilizou com químio. Ele tem um CD34 no sangue que não passou de 10. E você observa que tendo um aumento do número de leucócitos, né? Então, esse paciente, ele perdeu o pico, já é um paciente que falhou. Mas ainda é possível você adicionar o Plerixafor e quem sabe você pode ter aí um sucesso. Aqueles pacientes que coletaram menos de 25% do alvo no primeiro dia de aférese ou coletaram menos do que 2 vezes 10 a sexta células CD34, é recomendável também o uso do Plerixafor e ou também o aumento da dose do GCSF e processar maiores volumes durante a aférese. Os pacientes que têm alto risco para falha de mobilização, né? Se você puder ter uma carta na manga, que é o Plerixafor, e fazer uma coleta otimizada com leucoférese de grande volume, é uma coisa também que vai ajudar bastante. E daí eu termino aqui a minha apresentação. Queria agradecer a presença de todos. Karen, muito obrigado. Você pode, por gentileza, parar de compartilhar? Acho que o Celso saiu aí. Então, mais uma vez, antes de os outros falarem, parabéns, Karen, muito obrigado. E aí a palavra está com quem quiser fazer comentários ou perguntas. Doutora Karen, Aproveitando, então, queria dar os parabéns, Karen. Excelente. Obrigada, Fazia tá? tempo que eu não via essa aula, muito boa mesmo. Excelente, gente. eu tenho uma dúvida. Tudo bom, doutora Karen? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Primeiramente, muito obrigada pela aula, viu? É uma pergunta idiota, pergunta de R3, hein? Eu não entendi muito bem como que os quimioterápicos, eles mobilizam as células CD34, sendo essas quimioterapias mieloablativas. A senhora poderia explicar um pouquinho melhor? Sim. Então, a quimioterapia mieloablativa, você vai ter um nadir, né, pós-quimioterapia, e é nesse nadir que você aumenta o número de células tronco-hematopoéticas no sangue periférico, né? Isso já acontece de forma, vamos dizer assim, espontânea. E quando você usa o GCSF, você aumenta muito mais essa possibilidade. Então, é justamente na hora que você recupera a medula, né? Porque você vai ter ali uma leucopenia importante, e na hora que você tem essa transição na recuperação, você tem esse aumento de células circulantes no sangue periférico. E daí, com a ajuda do GCSF, você consegue intensificar essa célula em maior número circulante. Ah, obrigada, obrigada. Eu achei que com as quimioterapias essas células eram destruídas, mas então elas são mobilizadas naturalmente. Elas são mobilizadas na hora que você tem a recuperação, né? Você primeiro você destrói e depois quando você recupera, você tem um maior número delas e elas acabam aumentando na circulação nessa hora da transição, da recuperação. Ah, entendi. Muito obrigada. Bom, nós não temos hoje a aula da hemoterapia, então nós temos mais tempo aqui para outras perguntas. Quem quiser, por favor, fique à vontade. Ô, Karen, eu tenho, enquanto as pessoas não se manifestam, eu tenho algumas dúvidas. Uma delas é uma dúvida prática que existiu, que eu acho que hoje isso já está superado, que era aquela possibilidade em doador com traço falciforme
a utilização de GCSF. Isso teve uma ocasião, uma época que criou uma polêmica aqui. Você pode falar alguma coisa sobre isso, por favor? Ah, sim. Paciente com traço falciforme, pela legislação brasileira, a gente não pode utilizar GCSF nos doadores, né, portadores de traço falciforme. Então, pela nossa portaria, não pode. Os estudos que estão disponíveis, né, que foram feitos em outros países, não mostraram nenhuma repercussão negativa para esses doadores, né? Mas a nossa legislação não permite. Então, esses doadores com traço, eles necessariamente aqui no Brasil, eles precisam coletar medula em centro cirúrgico, medula óssea mesmo. Bom, que foi isso? Eu estou perguntando porque isso gerou uma polêmica. O grupo lá de Ribeirão Preto mostrou isso que a Karen está dizendo, porque é um problema, né? Você tem cada vez mais aí a utilização de transplante em doenças neoplásicas e possíveis doadores com traços falciformes. E isso criou uma polêmica, que é isso que a Karen disse. Ô, Karen, eu tenho outra pergunta. Não tem nenhum estudo comparando ciclo mais GCSF com vinorelbine mais GCSF? Não tem. Tem pouquíssimos estudos, com, pelo menos o que eu vi, né, com vinorelbine, e seria muito interessante, né, fazer um estudo com esses dois braços. Acho que seria bem interessante. E a gente usa muito vinorelbine aqui na escola, né? Agora, ciclo, né, Bom, então, nós não estamos utilizando com frequência aqui. e em termos de preço, tem diferença? Eu não sei isso. Assim, o vinorelbine é uma dose única, né, de 35 miligramas por metro quadrado no D1. É um esquema totalmente ambulatorial. Eu acho que é um esquema talvez mais barato, porque a ciclofosfamida, mesmo em dose baixa, que no caso seria 2 gramas por metro quadrado, eu acho que mesmo assim acaba expondo um pouco o paciente, né, a um risco maior de problemas infecciosos, de Maior toxicidade, citopenia, né? citopenia. E finalmente, eu não vou monopolizar o tempo aqui, mas quando você fala de falha de mobilização e esquema de remobilização, existe alguma possibilidade, pelo menos você imagina, ou não sei se tem algum dado na literatura, que é pouco o que você tem de falha usando plerixafor, mas ainda tem falha, certo? Tem falha. E seria possível, alguém tentou o uso de Motixafortide quando você tem falha de plerixafor ou não adianta nada porque é o mesmo mecanismo de ação? É o mesmo mecanismo, mas é um receptor de longa duração na célula, né? Então ele dura mais do que 48 horas e o Plerixafor é de curta duração. O estudo de fase 3 do Motixafortide, ele foi comparado, o braço comparador foi GCSF e placebo. Então, não foi feito, né? Eu acho que o estudo diretamente com o Plerixafor. Então, eu acho que seria interessante, né, ter esse estudo, porque, embora seja o mesmo mecanismo de ação, é, é um receptor, é um antagonista mais seletivo que o Plerixafor, e ele é de longa duração. Então, eu acho Mas que você seria. acha que pela cinética de mobilização, a hora que você falhou com o plerixafor, é tudo em dúvida, que eu sei que talvez não tenha a resposta. Quando se você introduzir Motixafortide, já está numa curva descendente, né? Ah, não, na mesma mobilização, eu acho que não tem indicação. Mesmo a mobilização. Não, Isso que eu acho que não, né? Se for na mesma mobilização, não, na minha tá bom. opinião. Bom, eram essas as minhas dúvidas. Não sei se alguém quer fazer alguma outra comentário ou perguntas. A doutora Melka está aí também. Melka, você tem alguma pergunta, algum comentário? Não, Dante, eu cheguei um pouquinho atrasada, não tenho não, nenhum comentário.
Bom, se não tivermos mais perguntas ou dúvidas, eu quero mais uma vez parabenizar a Karen. Como eu disse no início, essa é uma das melhores aulas se não a melhor que eu já assisti de mobilização, e pelo conhecimento da Karen, pela experiência. Então, mais uma vez, muito obrigado, Karen. Eu que agradeço. Parabéns pela aula. Obrigada. Então, um abraço a todos, boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.